A vida na década de 40 não era mais fácil do que é hoje. O mundo estava em guerra e o Brasil vivia sob o punho pesado de Getúlio Vargas. Mas desde essa época, algo não mudou até hoje: a busca pela diversão. A cidade de Poços de Caldas, famosa por seus cassinos, viu surgir nesta época, na hoje arborizada Rua São Paulo, uma nova forma de jogos: o fliperama. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Theo Trevisan. Hoje eu estou acompanhado aqui do Renan Passetti, do The Last Update. E hoje a gente vai conhecer o primeiro fliperama do Brasil, o fliperama do Tite. Eu sou Eduardo Marras Filho e sou filho do fundador aqui da loja, meu pai, o senhor Eduardo Luciano Marras, que por coincidência, anteontem, se ele estivesse com a gente aqui, estaria fazendo 120 anos. Então, o fliperama, a primeira localização dele não foi aqui, né? Exatamente, a primeira localização, que meu pai é italiano, meu pai na verdade ele trabalhava com pintura de quadros a pastel, né? Uma coisa que pouca gente conhece talvez atualmente. E meu pai sendo italiano, ele fazia viagem interativa pelo mundo afora aí. Aí veio para o Brasil, gostou aqui de Poços, acabou estabelecendo aqui residência por hora, né? Aí morou inicialmente no final dos anos 30 no Palace Hotel. Aí ele teve a ideia de que, como ele foi em São Paulo, Rio, não existia fliperama no Brasil naquela época. Estamos falando de coisa de quase 100 anos atrás. Aí ele decidiu conhecer o mundo, os Estados Unidos, Nova York, Europa e tal. Ele resolveu trazer para o Brasil as primeiras máquinas eletromecânicas. Essa loja que ele montou foi no finalzinho dos anos 30, lá dentro do Palace Hotel, onde atualmente é a piscina do hotel. Não existe mais esse salão. E aí o negócio começou a dar certo. Aí em 42 ele comprou esse terreno aqui onde é que nós estamos hoje. Aqui não tinha nada aqui ainda. Aqui quando ele comprou o terreno aqui era um terreno em descida, segundo ele me falou, que eu não estava aqui, eu nem sonhava nascer, isso foi na década de 40, né? Eu sou da década de 60. E era um terreno que descia e tinha umas casinhas de um lado, do outro, assim, um cortiço, né? Aí demoliu, resolveu fazer o prédio aqui, onde ele passou a morar em cima. E aqui embaixo ele montou o fliperama de forma que a gente considera a inauguração oficial. Uma loja pequena, vamos dizer, né? Depois umas 20 e poucas máquinas lá onde é a piscina do Palace. Graças a Deus, 82 anos, estamos completando de trabalho. E aí foi na década de 30, a primeira abertura, né? Na década de 30, no final dos anos 30, assim, não foi nenhuma loja, depois umas... Então foi assim, segundo ele disse, foi um teste. Então o negócio deu tão certo na época, que ainda tinha os cassinos. Aí naquela época o negócio prosperou de tal forma que ele conseguiu comprar o imóvel aqui e construir o prédio e montar a primeira loja, assim, oficialmente, que aí, quando ele abriu aqui foi com bastante máquina. Ocupava os dois lados, o hall todo aqui da frente. Então aí a gente resolveu considerar a data de inauguração oficial em 44. É engraçado a gente ver que o pessoal daqui de Poços sempre gostou de jogo, né? Com certeza, né? Tanto é que nessa época, como eu falei, embora eu não era nascido ainda, mas como tinha os cassinos, então aqui era uma estância hidromineral com cassino. Então aqui o jogo, pelo que eu sei, rolava muito. Isso aqui, de certa forma, é ligado a jogo, né? A gente tem que convir que é ligado a jogo, né? Então... O fliperama é uma coisa que a gente manteve não só por essa questão de jogo, como também porque a gente teve muita perseverança, a gente passou muitas fases difíceis no fliperama. Infelizmente, na década de 90, teve um juiz trabalhou aqui no fórum, posso dizer no mínimo lamentável, para não baixar mais o tom, lamentável. Tem que tomar cuidado, pra gente mexendo com o juiz, tem que tomar cuidado. Não, mas eu tenho direito, sou cidadão, o juiz é um servidor público, não é nada mais que isso. Então ele não tem o direito de fazer o que bem entende. Tanto é que tem lei para punir juiz. Mas esse aí, infelizmente, estava dentro da lei, a gente logicamente pegou um advogado todo, e esse juiz baixou uma portaria proibindo menores de 18 anos de jogar. Acabou com o fliperama na cidade. O maior público do fliperama, né? É o maior público, é uma coisa incrível, uma coisa assim, surreal, não dá para acreditar. A gente tomou as providências com o advogado, mas infelizmente estava dentro do, não sei se é antigo Estatuto da Criança e Adolescente, não sei se mudou ou não mudou. E o que aconteceu? Tinha várias lojas na cidade, fechou todas as lojas. Só eu mantive aberto aqui, por quê? Nós tínhamos aqui o cinema aqui no fundo, posteriormente a gente fez a discoteca, que é o Overnight, que muita gente deve ter conhecido, que foi um estouro, foi uma coisa fantástica, que aconteceu também na década de 90.
Inaugurei essa discoteca um ano depois, foi um fenômeno em Poços de Caldas. Nunca teve, nem vai ter uma discoteca assim, até porque me parece que saiu aí uma lei municipal para proibir discoteca no centro da cidade. No entanto, eu só aguentei por esse motivo. E aí você pagava multa nessa época para você sobreviver aqui, para ficar aberto? Para variar, né? Nós estamos no Brasil, relembrando, nós estamos no Brasil, então é sob ameaça, exatamente. Aí quem não... Se pegasse menor aqui dentro do fliperama, pagava multa. Tem coisa muito pior rolando, mas faz de conta, nós não sabe, né? Então pagava multa, era processado, essas nojeiras que a gente conhece, né? Infelizmente. Então a gente aguentou por uma questão de honra, de gostar da profissão, de amar a profissão. Pena que meu pai escolheu aqui, porque esse país, especialmente a cidade, sabe, pela mínima atenção e apoio que dá pra gente, não mereceria ter uma honra dessa. A gente recebe turista aqui do Brasil inteiro, a gente recebe elogio assim, direto. O pessoal não acredita nisso. Hoje não existe mais loja de rua, entendeu? Então a gente fica satisfeito pelas pessoas, entendeu? Pelas pessoas, pelo valor, pelo carinho que a gente recebe do público. Eu creio que no Brasil inteiro aqui é um dos únicos fliperamas que ainda resistem, assim, que é de rua, assim, né? Porque é difícil a gente ver, né? Eu não viajo, não saio, não gosto de sair, né? Mas pelo que o pessoal turista me fala, muito provavelmente eu acho que só aqui em Poços de Caldas tem loja de rua, exceto alguma maquininha em bar, que isso aí não equipara o fliperama, né? Mas pelo que eu sei, só tem shopping, agora loja de rua, assim, pelo que eu sei, aqui no Brasil praticamente não existe mais, porque mudou muita coisa, a tecnologia veio aí, videogame, essas coisas, então as coisas mudou demais. E de fato tá difícil manter a loja, não tá fácil não. Mas o amor fala mais alto. Então eu falo para vocês que a paixão pelo trabalho, a dinastia que meu pai continuou, que meus filhos pretendem continuar também, então a gente está mantendo aí o fliperama aberto até hoje. Você se considera apaixonado pelos videogames aqui? Com certeza, se você tem ideia, eu moro aqui em cima. Aqui em casa eu tenho um apartamento aqui que eu tenho uma sala só com máquinas assim, de fliperama. Principalmente pinball, né? Pinball é uma coisa assim que o pessoal mais antigo é apaixonado mesmo, né? Você costuma jogar bastante, então? Direto. Na verdade, eu dou manutenção, né? Então, quando eu tô, por exemplo, estrago uma máquina, por exemplo, aí eu vou testar a máquina e eu acabo ficando umas 2 horas jogando, porque realmente é gostoso, é apaixonante para quem gosta. E uma questão também que eu queria ressaltar é o seguinte, é muito satisfatório, sabe? Você vê, por exemplo, num sábado, casa lotada, que no sábado o evento é bom, fim de semana. Casas lotadas, pessoas se divertindo, então é um negócio muito prazeroso você trabalhar. E nem na época da discoteca, eu era DJ, por exemplo, e a gente tocar para uma casa com 1000 pessoas também é uma emoção que não tem preço. É semelhante ao fliperama aqui. Você vê crianças, você vê adultos, você vê todo mundo divertindo, é uma profissão muito gostosa realmente. Fez da diversão um trabalho, né? Exatamente, eu sempre, na minha vida, inclusive meu pai também, porque meu pai, por exemplo, do fliperama, ele começou com cinema, né? Ele teve aqui em Poços vários cinemas, ele montou aqui o Cine Vogue inicialmente, depois ele montou o Cine Ultravisão. Meu pai também administrou o Cine São Luís, fica na praça, existia. Isso muito pouca gente lembra, mas meu pai também administrou o Cine Teatro Ilumínio, que havia na Avenida Santo Antônio, isso aí no comecinho lá dos anos 70. Meu pai chegou a ter 4 cinemas em Poços de Caldas, né? Então era a mesma coisa, naquele tempo o cinema era tempo áureo, né? Não é que nem hoje, o cinema hoje acabou. É uma salinha que nem eu tenho em casa, aqui um home video, vamos dizer assim, a sala pequena, não tem nem de longe a emoção de quem viveu aquela época, na minha opinião, né? Não sei se você consegue explicar pra gente da onde que vieram as máquinas, a gente dá uma voltinha aqui, dá uma olhada nelas. A maioria das máquinas, sim, essas máquinas são importadas, né? A gente compra essas máquinas de importadores de São Paulo e, na verdade, até gostaria de mostrar realmente, nós temos uma máquina aqui dentro que tem 90 e poucos anos, que é a primeira, veio do primeiro lote que meu pai trouxe para o Brasil. Se quiser chegar ali. É uma joia, então. É uma relíquia. Essa máquina seria esse cavalinho aqui. Esse cavalinho aqui, meu pai trouxe quando ele começou as atividades dele. E funciona até hoje. É incrível porque várias e várias vezes já vou trazer o neto para andar e disse que andou quando era criança. Já. Tem várias ofertas de compra, nem pensar. Não tem preço, tem coisas que o dinheiro não compra, a gente sabe disso, não é verdade? Então isso aqui é uma coisa assim que, isso aqui tem gente que se emociona na hora que entra aqui e vê esse equipamento aqui preservado até hoje, desde a década aí
do comecinho dos anos 40. Você conseguiria avaliar o preço dela? É que eu te falei, assim, se fosse para vender, não tem dinheiro que paga. Não adianta que não tem dinheiro que paga e ponto, né? Mas, assim, é uma peça de museu, uma peça de quase 100 anos, eu não saberia nem precisar agora. Esse cavalinho aqui, você sabe de onde ele veio? Não, infelizmente não. Provavelmente, isso aí deve ter vindo lá dos Estados Unidos, meu pai ia muito dos Estados Unidos, né? Chicago, Nova York, provavelmente deve ter importado de lá na época. Tem alguma máquina aqui que tem algum recorde, que alguém mantém o recorde até hoje? Por exemplo, aqui a máquina de basquete, vou mostrar ali. Vamos a lá. máquina de basquete. Então teve um cliente nosso que pegou um recorde assim, extraordinário, tá tendo caixa a foto ali, 388 pontos. Então a gente fez uma espécie de uma brincadeira aqui entre os clientes, que a gente tem muito cliente conhecido. Então quem conseguisse pegar esse recorde, ganha 4 fichas, a gente troca a foto ali. Então, só que até hoje ninguém conseguiu. É um negócio que incentiva a clientela, é um negócio muito legal, né? Então, isso aí, por exemplo, a mesma coisa que a máquina de soco ali. O Veio pegar 1.800 pontos também, ganha 4 fichas. O pessoal da academia chegou a 1.780, por incrível que pareça, mas não conseguiu ainda. Vai ser a gente. A gente vai quebrar esse recorde. A gente vai bater o recorde dessa máquina hoje. Mas você falou que vem muito pessoal aqui. A gente sabe que Poços é uma cidade que principalmente da época dos cassinos, veio muita gente famosa pra cá. Tem alguma Vargas, história meu pai chegou a pintar, inclusive, Getúlio Vargas. Meu pai começou a profissão como retratista, né? A pastel. E o Getúlio Vargas vinha muito aqui, ele tinha um quarto aí num apartamento, num Palace Hotel, alguma coisa assim, reservado só pra ele. E meu pai chegou a pintar Getúlio Vargas naquela época. Então, quem que passou aqui pelo fliperama de gente conhecida, assim? Por exemplo, nos anos 80, eu mesmo atendi aqui, naquela época eu tinha 20 e poucos anos, né? Eu atendi aqui, por exemplo, Neylaton Hack. E eu entendo assim, sabe? Tanto as pessoas importantes como um simples turista, aqui não tem distinção. A minha lei é dar o mesmo tratamento a todo mundo. Todo mundo é bem-vindo, é bem tratado. E qual a máquina assim, que você tem mais carinho, tirando, lógico, o cavalinho que você falou pra gente, mas qual que você mais gosta aqui do fliperama? É difícil falar, vou explicar por quê. Porque tem muita máquina. Fora essa que estão na loja, tem guardado mais ou menos média de umas 40 máquinas. Inclusive máquinas de flipper, pinball, eu tenho, para quem conhece, as máquinas dos anos 80, Taito, tem a maioria. Aqui em casa tem a Fire Action Deluxe, Vortex, Titan, Hawkman, Gemini 2000, mas é difícil falar. São muitas, na verdade, né? Porque a gente considera tanto o pinball quanto as outras, então são muitas máquinas, né? Tem uma que eu tenho uma estimação também que está guardada ali, que é a Guns N' Roses. Tem também o Pinball Tommy. Esse é um filme que meu pai passou aqui em 1974, quando lançou esse filme. Não sei se vocês devem conhecer. O The Who, trabalhou o Elton John. Tommy do The Who. É o filme. Trabalhou o Elton John, que eu adoro, um artista espetacular. Tina Turner, Eric Clapton, é um filmar. E eu tenho essa máquina, essa eu nem põe na loja, tá na coleção aqui em cima. Mas é difícil te precisar uma máquina, entendeu? São como filhas, assim, são tudo como filhas. Mas com tanta gente que passou aqui, desde a década de 40, eu quero saber de história inusitada, história engraçada que o senhor viu acontecer aqui na loja. Pra você ter uma ideia, por exemplo, teve assim, desde de festas que a gente faz até hoje, a gente, certos meios de semana assim, fora de temporada, a gente costuma ceder a casa e aluga, o pessoal fazer festa de aniversário. Já teve nos anos 80 casos de ter que separar até briga aqui por causa de pontuação de máquina, sabe? As pessoas na época tinha bilhar também, então pessoal... Isso que é legal. Mas o principal que prevalece é realmente a diversão. A diversão. Mas com essas máquinas pulsando em luzes de diferentes cores, nós nos vimos atraídos como mosquinhas inocentes. Afinal, a gente queria se divertir também. Campeões, irmão, bate aqui. A gente bateu o recorde. Bateu. Não, quanto que era lá? Ah, não, do dia é baixinho, ele começa com é 1.800? sendo o maior recorde de máquina. Ah, tá. Talvez quanto falou? 1450. 1440. Ah, que eu achei que o recorde era 1.200.
Ah, eu escolho. Eu vou cadê o brasileiro? Ah, puta, foi o Chun-Li mesmo. Você jantou aí, Renan. Eu não sei o que eu fiz. Nem eu. O segredo do jogo de luta é esse, né? Você spamar todos os botões. Ah! Quase, velho. Nossa, cara, me pegou no alto. Vamos! Nossa, eu fui embora, calma aí. Eu tinha um buraco ali, eu tô errando o acelerador. Pega nós, Detran! Filha da puta! Esse cara bateu em mim, velho, olha isso! Que é isso? 8-7, vai. Acabou? Acabou. É isso. É isso por hoje. Este é o final do vídeo? Esse é o final do vídeo. Muito bom, aqui vocês conheceram o fliperama do Tite. Fliperama do Tite, uma relíquia aqui na cidade de Poços de Caldas, desde a década de 40. E deu pra perceber como a gente se divertiu Sim, aqui, foi é muito legal demais. Se vocês tiverem a oportunidade, venham aqui em Poços de Caldas, na rua São Paulo, conhecer o fliperama. O primeiro fliperama do Brasil, um lugar com muita história e muito divertido. Nossa, eu cansei já.